Graça e paz, queridos irmãos. Eu gostaria de compartilhar com você, através deste vídeo, qual é o aplicativo da Bíblia que eu utilizo não somente para a leitura da Bíblia no meu celular, mas também que contém ferramentas que eu considero importantes para os meus próprios estudos bíblicos e até mesmo para preparar pregações. Então, eu estou aqui falando de um aplicativo chamado My Bible. Eu quero ensinar você a instalar esse aplicativo no seu celular. Você pode instalá-lo gratuitamente pelo Play Store. Então, vou clicar aqui no ícone da Play Store, que você está vendo aqui abaixo, no meio. E clicando em Play Store, você tem que escrever lá em cima, em pesquisar, você vai escrever My Bible. Já está aqui no topo, MYBIBLE, My Bible. Uma vez clicando, vai aparecer essa imagem que você está vendo na tela e você vai clicar então em instalar e aguarde pelo download. Uma vez feita a instalação, agora você vai clicar em abrir aqui no canto direito. Abrir. Daí você vai clicar em OK, depois em permitir e em seguida um módulo bíblico básico ele já estará no seu aplicativo. Como esse aplicativo aqui já estava nesse celular e ele está sendo instalado de novo, ele já continha alguns módulos da Bíblia que eu havia baixado. Mas suponhamos que nada disso estivesse baixado, que é o caso de quem está instalando o aplicativo My Bible pela primeira vez. Então, como você vai fazer? Você vai lá em cima e você vai clicar aqui na setinha que está à esquerda. Clicando na setinha, já vai aparecer aqui a Bíblia propriamente dita, em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 1. Se você clicar lá em cima no canto esquerdo, onde aqui está escrito ACF, na sua Bíblia não estará ainda escrito ACF. Estará provavelmente escrito Bíblia Mais. E você vai perceber que você não tem tantas versões da Bíblia como neste aparelho de celular que eu estou utilizando agora. Por quê? Porque neste aqui, repito, eu já tinha instalado a Bíblia My Bible, desinstalei para ensinar como se instalar. Porém, os módulos que eu já havia baixado continuam aqui, tá? Então, como fazer para que você tenha tantas versões da Bíblia, ou até mais das que eu tenho aqui e que você está vendo nesse momento na tela? Vamos lá, clique novamente no canto esquerdo para sumir essas opções, que no caso de quem está instalando pela primeira vez, só aparecem duas opções, né? E agora você vai clicar no canto direito, lá em cima, onde tem 3 pontinhos na vertical. Clica nos 3 pontinhos e você vai descendo na coluna da direita até você encontrar escrito módulos, que está quase lá embaixo, está acima de sair. Você vai clicar em módulos, ok? E agora vai aparecer todos os módulos que você pode baixar da Bíblia, em diversos idiomas. Nós vamos lá para o idioma em português, você vai descendo aqui, até você chegar no idioma em português. Muito bem, estamos aqui em português. Vou colocar aqui no topo, abaixo de polonês, aqui, ó, português. Então nós temos comentários, o total são 22 comentários nesse momento, estamos em janeiro de 2020, e até o dia 16 de janeiro, na verdade, hoje, de 2020, são 22 comentários disponíveis, dos quais eu já tenho 8 baixados. Um devocional, 12 dicionários bíblicos, dos quais 5 eu tenho baixados, e 51 módulos da Bíblia, dos quais eu tenho 8 baixados. Então vamos por ordem, vamos começar por comentários. Como você está vendo aqui, eu já tenho 8 comentários baixados. Então vou clicar para você ver quais os comentários da Bíblia que eu tenho no meu celular, sendo que esse, na verdade, não é o meu celular, é o celular do meu filho mais novo, que ele me emprestou porque ele tem esse aplicativo aqui de gravação de tela. Então vamos lá. Comentário do Novo Testamento Barclay.
né, eu recomendo que você baixe esse comentário. Então você vai selecionar nele para que você possa baixá-lo. Bíblia de Estudo Pentecostal, mais por curiosidade, que eu recomendo que você baixe também. Bíblia John MacArthur, comentário de John MacArthur, não esqueça que ele é um calvinista. Manual de Dúvidas, Enigmas e Aparentes, né, Contradições Bíblicas. Comentário Bíblico Moody, também recomendo a você. Comentário da Bíblia Shed. Comentário Bíblico Wesleyano. E comentário de Warren W. Wiersbe, que é muito bom. Um comentário do Novo Testamento, espetacular. Então, você pode baixar esses comentários. E eu quero aqui baixar um outro comentário que eu não tenho baixado nesse celular, só para mostrar para você como baixar um comentário. Então, eu vou, no caso, escolher aqui o comentário da Bíblia de Estudo Almeida, que tenho ouvido falar muito bem desse comentário. Então, eu seleciono ele, ok? E depois de selecionados os comentários que eu quero baixar, como, por exemplo, eu poderia, mas não vou fazer isso, baixar o comentário Champlin, Antigo e Novo Testamento. Mas por que não vou baixar o comentário Champlin? Porque o Champlin, ele era um teólogo liberal e bastante controverso, viu? Então eu realmente não recomendo muito comentário Champlin, não. Só para quem já conhece bem o texto bíblico é que eu recomendaria, tá? Mas eu vou baixar mais um outro aqui, além do comentário da Bíblia de Estudo Almeida, comentário bíblico Beacon. Vou também clicar nesse aqui. E aí você pode ver que lá em cima apareceu o númerozinho 2, ou seja, eu selecionei 2 comentários para baixar. E agora eu vou clicar lá em cima na setinha para baixo. E clicando, ele vai me pedir uma confirmação, baixar 2 módulos. Ou eu cancelo, se eu não quiser, ou então eu clico em download, que é o que eu vou fazer agora, que você deve fazer também, para baixar os comentários. Mas lembro a você, baixe também os outros comentários que eu citei. Então, vou repetir aqui. Que comentários eu recomendaria que você deve baixar? O comentário do Novo Testamento Barclay, que é um comentarista do grego, é muito bom esse comentário. Comentário da Bíblia de Estudo Almeida, Bíblia de Estudo Pentecostal, comentário bíblico Beacon, comentário de John MacArthur, não esquecendo que ele é calvinista, Manual de Dúvidas, Enigmas e Contradições Bíblicas, comentário bíblico Moody, comentário da Bíblia Shed, comentário bíblico Wesleyano e, o mais importante de todos, no meu entender, comentário de Warren Wiersbe, ok? São esses comentários aqui. Depois que você baixar, está vendo aqui, ó, está terminando de baixar aqui no topo o comentário da Bíblia de Estudo Almeida. 700, 800K, 900K. Muito bem. Pronto. Terminou de baixar, né? Baixou já o comentário da Bíblia de Estudo Almeida. Agora está terminando de baixar aqui. Está baixando o comentário bíblico Beacon, né? E uma vez baixados os comentários que você quer, então você pode fechar a aba aqui em cima, tá? De Português Comentários. Clique em cima de Português Comentários. A aba vai se fechar, né? E agora nós vamos para os dicionários, tá? Então, você vai... Devocionais eu vou pular, só tem um tipo de devocional. Eu, particularmente, não utilizo muito, né? Então, não me interessa ter no aparelho. Agora, português, dicionários. Então, eu clico aqui em dicionários. E aí eu já tenho baixado e recomendo que você baixe o dicionário da Bíblia de Almeida. Também os mapas da Bíblia, significado dos nomes, o dicionário de Strong, que é importantíssimo. Então, são esses aqui. Formas de palavras em português, isso aqui já veio baixado, ok? Então, quando a gente baixa pela primeira vez, quando instala o aplicativo. Então vamos agora para módulos da Bíblia, tá? Como você pode ver, são 51 no total, e eu já tenho baixado 8. O que seria isso? Seriam as versões da Bíblia, tá? Então, módulos de Bíblia. Clicando aqui em módulos de Bíblia, nós temos diversas versões da Bíblia, tá? Você pode ver aqui do início
Almeida, Revista e Atualizada, de 1959, eu não tenho isso baixado. Almeida Corrigida Fiel, de 2007, não tenho baixado, porque eu tenho baixado a Corrigida Fiel de 2011. Então, quais são as versões da Bíblia que eu recomendo que você tenha baixada no seu celular? Bom, eu recomendo a Almeida Corrigida Fiel, de 2011, a Almeida Século XXI, apenas por curiosidade, para comparação, tá? A Revista e Atualizada Interlinear é muito importante, e eu já vou mostrar por quê. Essa aqui, ó, a revisada de acordo com os melhores textos em hebraico e grego, é, na verdade, a mesma da Almeida Século XXI, tá? Só que ela foi, no caso, atualizada com o nome Bíblia Almeida Século XXI, mas é a mesma versão. Bíblia de Estudo Pentecostal, no caso, é uma Bíblia de estudo, né? Eu não sei nem por que está aparecendo aqui em versões da Bíblia, mas eu vou clicar aqui também, tá? Recomendo que você faça o mesmo. Bíblia de Jerusalém, é muito importante você ter também essa versão no seu celular. E a Bíblia Sagrada com números de Strong, né? Os números Strong, que é do dicionário Strong, que é o dicionário de hebraico e grego para o português, nos trazendo o sentido da palavra no original do tempo bíblico, ok? O que aquela palavra significava naquela época. Qual outra Bíblia eu recomendaria? Não a King James atualizada, de 2001, mas a King James de 1611, ok? Também considero importante. Não conheço essa Bíblia Livre Textos Receptos, mas o texto Receptos, como você sabe, é o texto no qual eu tenho mais credibilidade, eu confio mais no texto Receptos do que no texto crítico. E por isso é que eu prefiro a Almeida Revista e Corrigida e a Almeida Corrigida Fiel. E também a Bíblia King James 1611. Lembrando que todas as demais versões, além dessas, são baseadas no texto crítico. Com exceção também dessa daqui de baixo. A Bíblia na linguagem literal, né? Que é a LTT, tradução literal, que é uma Bíblia um pouco controversa. Ela foi escrita por uma pessoa só e isso realmente é um pouco preocupante, né? Então existem algumas críticas a essa versão aí. Outra que eu também iria baixar é a tradução brasileira. Foi a primeira tradução em português do texto crítico, só que essa aqui é a de 2010, tá? Não é a primeira tradução brasileira mesmo, que foi do início do século XX. Então nem é muito interessante baixar essa aqui não, tá? Bom, então são essas as versões que eu recomendo você baixar, tá bom? E que não podem faltar no seu aplicativo da Bíblia. No caso, eu estou acrescentando só mais uma aqui. Então, depois que você escolher as versões da Bíblia que você quer baixar, você clica na setinha aqui em cima, a setinha de cima para baixo, tá? Baixar um módulo, download. Daí você baixa esse módulo, né? Que no caso, já acredito até que já... Não, está sendo baixado aqui. Que no caso aqui é a Bíblia de Estudo Pentecostal. Clicando aqui em cima, na setinha à esquerda, tá? E aí você vai voltar para o texto bíblico. E quando você clicar lá em cima à esquerda, né, provavelmente já está aparecendo para você a ACF, né? Ou então você vai selecionar aqui em ACF, que é a Almeida Corrigida Fiel de 2011. Daí você pode escolher a versão da Bíblia que você quiser ler, né? Ok? Então você pode escolher qualquer uma dessas versões. No momento eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versões da Bíblia aqui nesse aparelho. Bom, vamos lá. Eu quero ensinar você aqui agora, primeiramente, como você encontrar os livros da Bíblia, capítulos e versículos. Olhando lá em cima, você vai clicar aqui no quadradinho onde aparece a referência, que no caso aqui é GN1, que significa Gênesis, capítulo 1. Clicando aqui, vai aparecer um quadro com todos os 66 livros da Bíblia e você pode escolher qualquer um deles, né? Estão aqui as abreviaturas de Gênesis a Apocalipse. Então, digamos que eu queira, por exemplo, ir para Lucas. Vamos lá, Lucas.
Lucas capítulo 6, tá? Versículo 28. Vamos lá, onde nós encontramos o seguinte: bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Isso é o que está escrito na Almeida Corrigida Fiel de 2011. Vamos ver se nas outras versões está exatamente assim. Bíblia Almeida, século 21. Está escrito: abençoai os que vos amaldiçoam e orai pelos que vos maltratam. Como é que está escrito, por exemplo, na Bíblia de Jerusalém? Bendizei os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos difamam. Estão vendo aí como é que muda de uma versão para outra as palavras? O sentido praticamente é o mesmo, mas as palavras mudam, não é verdade? Por isso que hoje é tão difícil numa igreja nós fazermos a chamada leitura responsiva, na qual o pastor lê um versículo e a igreja, em uníssono, lê o versículo seguinte do texto escolhido. Na hora que a igreja vai ler, não se entende nada, porque cada um tem uma versão diferente. Então você viu como, por exemplo, na Bíblia de Jerusalém, bendizei os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos difamam. Na Almeida, século 21, abençoai os que vos amaldiçoam e orai pelos que vos maltratam, já não é mais difamam. E na Corrigida Fiel, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Muito bem. Qual delas está trazendo o sentido mais aproximado realmente do texto bíblico em grego original, né? No grego original? Então nós vamos lá para a revista e atualizada interlinear, tá? Então nós vamos encontrar aqui, por exemplo, o termo bendizei. Qual é o termo que, traduzido pela revista atualizada como bendizei, era o termo grego? Então está aqui do lado de bendizei a palavra em grego, e você vai clicar nela 2 vezes. Clica 2 vezes rápido, ela vai ficar em amarelo, e embaixo vai aparecer o que essa palavra significa, né? Ou o que ela significava naquela época, e pode ser até que ainda signifique no grego clássico. Mas no grego bíblico, que era o grego koiné, a palavra era eulogel, que significa louvar, celebrar com louvores, ou invocar bênçãos, ou ainda consagrar algo com solenes orações. Então, o primeiro sentido dessa palavra seria louvar, celebrar com louvores, ou então invocar bênçãos. Por isso que foi traduzido aqui como bendizei, ou em outras versões, abençoados são, né? Então vamos lá para maldizem, por exemplo. Vou clicar agora em maldizem para descobrir que palavra era no grego e que foi traduzida para o português como maldizem. Clica 2 vezes na palavra bem rapidinho, que ela vai ficar em amarelo e vai aparecer embaixo agora qual é o sentido dessa palavra no grego da época, que significa amaldiçoar, condenar, imprecar o mal. Viu? Então esse é o sentido. O que foi traduzido como orai. Vamos clicar 2 vezes aqui, e é essa palavra em grego difícil, né, de se pronunciar, proseukomai, que significa oferecer orações, orar, ok? E pelos que vos caluniam. Qual é a palavra traduzida como caluniam aqui? É o termo epereazo, que significa insultar ou tratar de modo insultante, usar despeitosamente, maltratar, né? Então, são esses os sentidos dessa palavra. Por isso que em algumas versões você vem encontrando aqui a tradução como vos caluniam, e em outras versões como aqueles que vos maltratam, porque essa palavra tanto significa caluniar quanto maltratar. Então, essa é uma ferramenta que eu gosto muito, que é usar aqui a revista e atualizada interlinear, né? Para que eu descubra o sentido do texto no grego original, e se for no Antigo Testamento, o sentido no hebraico, ok? Então, agora vamos para outra ferramenta. Eu vou agora voltar aqui para a Almeida Corrigida Fiel, tá? Vamos lá, ainda nesse versículo, Lucas 6, 28. Eu vou fechar agora isso que está aqui embaixo, só para não ficar visualmente a tela muito cheia,
eu vou clicar no X ao canto direito, ok? Clica aqui no X e fechou, tá? Então eu vou selecionar agora o versículo e eu vou clicar aqui do lado direito, em cima, nessa setinha para baixo. E aí vão se abrir essas opções aqui. E se eu quiser ler comentários bíblicos a respeito desse versículo, eu vou clicar no desenho que é, deixe-me contar aqui, 1, 2, 3, 4, o quinto de cima para baixo, que é o desenho aqui de uma espécie de livro com 2 pontinhos dentro, né? Clicando aqui, vão se abrir os comentários bíblicos a respeito deste versículo aqui, ou desse trecho do capítulo que eu estou lendo. Mas eu quero conferir com você aqui agora o que está embaixo disso, essas 2 setinhas aqui, que é uma ferramenta muito interessante, que vai me mostrar quais as referências cruzadas a respeito deste versículo. Você que conhece o nosso ministério, né, que conhece a Igreja Bíblica Cristã, sabe que o primeiro princípio que define o nosso ministério é o de que a Bíblia explica a própria Bíblia. Então nós utilizamos muito esse recurso aqui, acreditamos que a Bíblia, com a Bíblia se interpreta, né? A Escritura com a Escritura se interpreta. Então, clicando aqui nesse ícone dessas 2 setinhas cruzadas, com o versículo selecionado, se abrirão todas as referências bíblicas que estão relacionadas a esse versículo. Ou seja, é como se eu tivesse em mãos aqui uma Bíblia de referência Thompson, que é uma das Bíblias que eu mais utilizei ao longo de toda a minha vida cristã para preparar estudos bíblicos e pregações. E agora eu tenho isso na palma da mão com esse aplicativo aqui. Certamente outros aplicativos também trazem esse tipo de recurso, mas eu creio que esse aplicativo aqui é o mais completo. Então vamos lá. A referência bíblica está no topo, Lucas 6:28. Bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. E as referências cruzadas aparecem abaixo. Então nós temos ali, por exemplo, a sugestão de Mateus 5, do 38 ao 48. E aqui aparece só o primeiro versículo. Se eu quiser ler tudo, basta eu clicar aqui no canto direito, na setinha para baixo, tá? E aí vai aparecer o texto completo, ok? É algo que tem a ver com esse versículo de Lucas 6:28. Então, por exemplo, o que tem a ver? Em Lucas 6:28 está escrito: bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. E em Mateus 5:38 em diante está escrito: ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E assim por diante, né? E aqui você vai encontrar, no versículo 44, por exemplo, escrito: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Então você percebe? Tem tudo a ver com Lucas 6:28. Na verdade, é o mesmo texto, mas agora sendo dito em outro evangelho e de um modo mais completo, né? E nós temos outros aqui também, como a sugestão de 1 Pedro 3:9, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, pelo contrário, bendizendo. Ou seja, nós encontramos outros versículos bíblicos que confirmam o versículo que nós selecionamos, ok? Então vamos voltar aqui, nós temos aqui, por exemplo, Romanos 12:14, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Como é que pode hoje ter pessoas que se dizem cristãs e que amaldiçoam, né? Tais pessoas são desobedientes a Cristo, não podem ser chamadas de cristãs. Voltando aqui então na setinha em cima, a gente volta para o texto bíblico e agora sim eu quero mostrar para você a respeito dos comentários. Você seleciona de novo o versículo que você quiser e no canto direito você vai para comentários, que é esse desenhozinho que eu já mencionei,
que é o de uma espécie de livro com 2 pontinhos. Então clique nele e os comentários sobre esse versículo serão abertos, né? Pesquisando por comentários em Lucas 6, 28. Nós não temos como ler os livros, né, de comentários, nós temos como ler os comentários referentes a cada versículo ou trecho. Então, se eu quiser ler o comentário de Barclay, que está aqui no aplicativo, eu tenho que escolher um texto bíblico para que se abra apenas o trecho do comentário de Barclay correspondente ao versículo que eu quero ter comentários. Então, aqui está o comentário de Barclay a respeito não apenas de Lucas 6, 28, mas de Lucas 6, de 1 a 49, como você pode ver aqui. Depois, na Bíblia de Estudo Pentecostal, não tem comentário. Tem. A de 2009 é que não tem. Aí nós temos aqui um comentário do versículo 1 a 49. Depois, comentário da Bíblia Beacon, também é o comentário de todo o trecho do capítulo 6, versículos 1 a 49. John MacArthur, a mesma coisa, tá? E da Bíblia Shed, a mesma coisa. Do comentário de Wesley, a mesma coisa. E de Ryan Risby, a mesma coisa. Ele não comenta apenas o versículo 6, mas é um comentário de todo o trecho, tá? Como você pode ver, está aparecendo em todas elas apenas um trecho do comentário. Eu vou clicar aqui na Shed, comentário da Bíblia Shed, vou clicar aqui na seta para baixo para abrir tudo que está escrito na Bíblia Shed. Então, clicando aqui, pronto, já abriu-se tudo. E como você pode ver, nós vamos ter aqui, sim, descendo, vamos ver, nós vamos encontrar aqui o comentário mais próximo do versículo 27, que diz assim: porém, ainda que seus inimigos mundanos sejam condenados, os que seguem a Cristo são obrigados a amá-los por meio de ações que os beneficiem e da oração que porfia por ganhá-los para Cristo, né? Então aqui ele está comentando o versículo 27, mas há também um comentário dos versículos 27 a 45, por exemplo, né? E assim por diante. Olha, você precisa realmente destrinchar, né, esse recurso aqui maravilhoso que esse aplicativo nos dá de termos acesso a comentaristas bíblicos, né? Praticamente é só o que eu tinha para mostrar. Sim, algo importante. Você clica aqui no versículo que você quiser compartilhar, por exemplo, no WhatsApp. E aí você vai clicar aqui nesse símbolo que você já deve conhecer, que é o símbolo para link, né? E você vai clicar aqui e aí compartilhar versículo relacionado. Eu escolho para qual aplicativo eu quero enviar esse versículo. E o interessante é que, pelo menos por enquanto, até meados de janeiro de 2020, os versículos estão indo sem qualquer propaganda, inclusive sem a propaganda do próprio aplicativo. Então, eu realmente, só por isso, eu já recomendaria esse aplicativo. É o único aplicativo da Bíblia que eu conheço que, quando você compartilha, por exemplo, no WhatsApp, ele não vai querer fazer propaganda do próprio aplicativo no versículo que você envia, tá? Então, esse aqui envia só o versículo mesmo. Então, é isso aí. Essa é a dica que eu dou para vocês, tá? O aplicativo da Bíblia My Bible, onde você encontra diversas versões da Bíblia, lembrando que você tem que baixar esses módulos, né? E você pode ler em diversas versões. Existem outras coisas mais que você pode fazer aqui, mas o tempo não me permite mostrar. Pode ser que eu ainda grave um segundo vídeo ensinando mais recursos desse aplicativo, que é o que eu utilizo para os meus estudos, ok? Espero ter ajudado de alguma forma e que Deus abençoe grandemente você e que você seja cada dia mais uma bênção nas mãos de Deus.